Pronto, já está gravando. Posso começar, então? Pode começar. O pessoal vai começar aqui, tá? O Mário vai fazer a apresentação. Então, boa tarde a todos, né? É uma alegria ter vocês por aqui. Esse é o nosso primeiro seminário do NTL de 2025 e a gente vai ter a apresentação da Marina Maria Silva Magalhães. Marina Magalhães é professora da Universidade de Brasília e pesquisadora da língua indígena Guajá, da família Tupi-Guarani, desde 2001. Trabalha nas linhas de pesquisa Teoria e Análise Linguística de Línguas Indígenas e Gramática, Teoria e Análise numa perspectiva funcional tipológica. Atualmente está realizando seu terceiro pós-doutorado no Núcleo de Formação Superior Indígena Tacna-Racan, da Universidade Federal de Goiás, sob a supervisão da professora doutora Aline da Cruz. Então, gostaria de passar a palavra para a Marina. Obrigado por se dispor a apresentar para a gente seu trabalho e uma ótima apresentação para todos nós. Obrigado. Obrigada, Mário. Pessoal, obrigada a todo mundo, esse público presente distinto aqui na minha frente, e quem está online não consegue ver, mas formado aqui basicamente pelos colegas do Núcleo de Tipologia Linguística, os orientandos, colegas professores, e aos colegas aqui também presentes online, obrigada pela audiência, fico feliz de ser a primeira palestrante dos seminários do NTL, do ciclo desse ano, seminários do NTL. Essa palestra que eu vou apresentar hoje é sobre um trabalho que eu apresentei já no ano passado, na conferência, nos seminários da Universidade de Sonora, em Hermosílio. É um seminário, enfim, pensado e elaborado pela Zarina Estrada, pelo Albert Álvares e pelo Antoine Guillaume, que é o especialista nesse tema. Então, fui convidada para dar uma palestra. E então eu reformulei uma análise que eu já tinha do Guajá sobre as partículas direcionais e posicionais com base numa literatura mais nova, principalmente divulgada recentemente pelo Guillaume. Então é o que eu vou apresentar essa palestra, traduzir para o português a pedido dos colegas para apresentar e discutir hoje com vocês, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar. Daí de casa vocês conseguem ver? Sim. Marina, só deixa eu pedir, ver se tem gente pedindo autorização para entrar, porque a Gessiane Picanço acabou de me mandar uma mensagem falando que queria entrar e eu não sei se ela conseguiu entrar. Tá. Aqui eu não consigo ver mais, porque eu já estou compartilhando, mas o Augusto falou que ele estava vendo. Duas pessoas pediram, eu admiti, mas a Gessiane não apareceu para mim, não. Quando for assim, Mário, pede para tentar de novo. Acho que aconteceu com a Aline. Tá bom, eu vou passar a mensagem para ela. Obrigado. Agradeço. Então, tá bom. Então, o tema é movimento associado e postura associada em Guajá, né? Faz parte das atividades de investigação da minha pesquisa de pós-doc, que está sendo supervisionada pela professora Aline da Cruz, da UFG. Como eu falei, eu fiz uma apresentação na Universidade de Sonora e agora estou fazendo essa reapresentação aqui já com uma nova reanálise depois das considerações e dos debates que tivemos lá. Rapidamente falar sobre os Auá-Guajá. São um povo de recente contato, da família Tupi-Guarani. Então, tem a grande maioria monolíngue, com exceção dos jovens homens, né, que cada vez mais bilíngues em português, mas as mulheres, crianças, idosos, praticamente todos monolíngues, então a língua está muito viva, sem qualquer perigo de extinção maior. As aldeias, as terras indígenas dos Guajá ficam no noroeste do estado do Maranhão, já nessa transição entre Amazônia e Cerrado. E é uma língua do subgrupo 8 da família Tupi-Guarani, segundo a análise de Rodrigues. O objetivo principal dessa nossa conversa é falar dessas partículas que existem na língua Guajá,
chamadas de partículas de movimento associado e postura associada, segundo a nova terminologia. Nos meus artigos anteriores, eu chamava de partículas direcionais e posicionais, e que são resultantes da gramaticalização de verbos. Essa nova análise, então, leva em consideração esses trabalhos anteriores, desde a minha tese em 2007, 2 artigos publicados em 2019 e 2021 sobre essas partículas, e também uma análise feita agora com dados muito recentes que eu venho trabalhando. Alguns conceitos essenciais para a gente entender o tema. As publicações mais recentes sobre esse tema são de Guillaume e Koch, e Guillaume 2024, Guillaume Koch 2021 e Guillaume 2024. Então, estou considerando essa nova análise com base nesses parâmetros tipológicos estabelecidos nesses trabalhos. A definição de movimento associado vem do trabalho de Guillaume de 2016, e ele define marcas gramaticais de movimento associado como um marcador que está associado ao verbo e que tem entre as suas possíveis funções a codificação de movimento translacional. Então, em palavras menos formais, seria um elemento que está ligado ao verbo dentro da sentença. Ele pode ser um marcador morfológico, no caso do Guajá, vocês vão ver, é uma partícula, mas está associado ao verbo e que ele vai expressar, se esse verbo for um verbo de não movimento, ele vai expressar que o verbo está associado a um movimento, por isso chama movimento associado. E não só ao movimento, mas ele vai expressar também a direção desse movimento, né? Se o movimento é de afastamento em relação ao falante, se é de aproximação, se ele é translacional, de outro tipo de movimento. Então, essas são os marcadores de movimento associado. Pois é, você consegue admitir daí? Os que estão aparecendo aqui, eu estou admitindo até agora. Você consegue fazer? O Augusto já está fazendo isso. Os principais parâmetros tipológicos estabelecidos nesse trabalho para a gente avaliar que tipo de marcador né, comparando com outras línguas. Então, que parâmetros a gente tem que olhar para avaliar o que são esses marcadores, como eles se comportam em cada língua. Então, segundo o artigo do Guillaume, é o papel do argumento da figura em movimento, ou seja, quem está se movimentando? É o sujeito ou é o objeto? Né? Nesse caso, o sujeito pode ser o sujeito de um verbo transitivo, o a, né? Ou S, que é o sujeito de um verbo intransitivo. A relação temporal entre o movimento e o evento, né? Então, se o movimento do evento do... Gessiane, vou admitir ela. Tá? Se o movimento expresso pela partícula... Se o movimento expresso pela partícula é um movimento anterior, concomitante ou subsequente ao evento do verbo. Né? O percurso do movimento, ou seja, se ele é se afastando ou vindo, então é aquilo que eu falei, itivo significa ir, né? Ventivo, vir. Retornativo, no sentido de que vai e volta, ou ambulativo, no sentido de que não tem uma direção específica expressa. A realização aspectual do evento do verbo significa que muitas vezes essas marcações vêm associadas a noções aspectuais. Então, às vezes, as línguas têm uma marca de movimento associado junto com a expressão de um aspecto, perfectivo, imperfectivo, habitual, contínuo, etc. E a especificação de se esse movimento é um direcional puro ou ele associa movimento ao evento do verbo. Então, é aquilo que eu falei, se o verbo lexical for um verbo sem movimento, por exemplo, o verbo comer, aí vem essa marca de movimento associado e diz que você está comendo vindo, por exemplo. Né? Então, tem um movimento associado ao verbo comer e a direção do movimento. Mas se o verbo já for um verbo de movimento, como, por exemplo, andar, aí essa marcação vai indicar somente a direção. Ele andou vindo, ou ele andou indo. Certo? Então, esses são os parâmetros tipológicos que a gente tem que avaliar as línguas que têm esse tipo de marca gramatical. Tá?
E, por fim, em 2024, o mesmo autor, Antoine Guillaume, também defende que as línguas também podem ter marcadores de postura que se comportam similarmente a esses marcadores de movimento associado. Então, ele está chamando isso de postura associada. Então, por exemplo, executar uma ação verbal estando em pé, sentado, deitado, ou inclinado, pendurado e etc. Tá? Então, essas são as definições que a gente precisa para esse trabalho. Ainda antes de entrar nas partículas do Guajá, vou trazer algumas informações preliminares que eu acho importantes. Então, a professora Valquíria Praça, a Aline da Cruz e eu viemos defendendo há algum tempo que essas línguas tupi-guarani têm características tipológicas onipredicativas, elas não seriam línguas totalmente onipredicativas, mas elas mostrariam algumas características que a gente consegue entender, né, dentro de uma hipótese defendida por Queixalós, de que elas têm gradativamente ganhado e perdido algumas dessas características, tá? Entre essas características, a principal é de que os verbos e nomes funcionam como predicado, como vocês podem ver nesses exemplos aí, né? Então, você tem o sintagma nominal aí em hara-ura, meu filho, né? Esse sintagma nominal, ele tem referência, ele é um constituinte nominal com referência, e ele está associado ao predicado, que é o verbo aí, o verbo ir, certo? A gente tem defendido que o próprio argumento é essa marca de pessoa aí, ó, e que esse sintagma nominal é um adjunto correferente, né? Usando a terminologia do Queixalós, né? Mas ele tem referência. Então, nesse caso, o sintagma nominal ele não está funcionando como predicado nenhum. Mas em 2A e 2B ele está funcionando como predicado. Então, o mesmo sintagma nominal raiz filho associado à marca de pessoa da série não ativa, né? Primeira pessoa, na frase 1, na frase 2A significa eu tenho um filho, então é um predicado nominal existencial. Ele só tem aquele argumento interno que é a marca de pessoa, ele não se liga mais a nenhum elemento nominal ou nenhuma outra função de argumento. E em 2B, eu tenho a mesma raiz filho, com seu argumento interno de primeira pessoa, meu filho, associado agora a um constituinte externo, que é o seu argumento externo. Então, você é meu filho. Nesse caso, a gente tem um predicado nominal também, só que equativo, tá? Ou identificatório, depende da nomenclatura que você usa. Outra característica das línguas onipredicativas, e nesse caso importante para o tema que a gente está desenvolvendo aqui, nessa conversa, é de que essas línguas, como tudo se concentra no núcleo do predicado, todas as principais informações se concentram no núcleo do predicado, os constituintes nominais, os sintagmas que estão ali em volta do predicado, são adjuntos. Isso justifica o fato deles não estarem dentro de um mesmo sintagma, aquilo que se chama de sintagma descontínuo, né? Aquilo que normalmente numa língua não onipredicativa você encontraria dentro de um mesmo sintagma, um núcleo nominal com seu determinante. Nessas línguas você encontra separados em ordem distintas, intercalados por outros elementos, né? Então, aqui os exemplos 5, 6 e 7 mostram esse demonstrativo, desculpa, não é o demonstrativo, esse nome outro associado a um outro sintagma nominal, que aí, no caso, rio, aparentemente parece que eles são parte de um mesmo sintagma, né? Outro rio, como a gente esperaria numa língua que não tivesse essa configuração. Então, outro rio nessa ordem, só que você olha no exemplo 6, eu atirei em outro porco, agora tem uma mudança de ordem. O outro está depois do elemento a que, em princípio, ele iria se referir dentro de um sintagma. Isso mostra que ele, na verdade, não tem um mesmo sintagma associando esses dois nomes, né? E em 7, por fim, você tem até um verbo intercalando os dois elementos, né? Tatutear matou outro porco. Isso mostra que o Guajá, assim como algumas outras línguas tupi-guarani, tem esses elementos nominais que são, na verdade, adjuntos que ficam ali, né, tomando posições distintas dentro da sentença, não são parte de um mesmo constituinte. Opa.
Isso interessa para a gente justamente para a gente olhar para as partículas de posição e movimento associado e ver que elas também têm a possibilidade de intercalar elementos entre elas e o verbo, tá? Então, quase chegando no ponto focal da nossa conversa de hoje, vou falar um pouco da classe das partículas. O Guajá tem uma classe extensa, bem robusta de partículas. O que são partículas? São palavras de conteúdo gramatical, mas que não são morfemas, elas são palavras independentes, com acento, né, acentuação independente, funcionam como uma palavra independente da língua, mas com conteúdo puramente gramatical. Então, tudo que não está ali no núcleo do predicado, que é marca de pessoa e movimentos, elementos que mexem com a valência verbal, é expresso por meio de partícula. Aspecto, modo, né, modalidade, e também essas noções de movimento e postura associadas, tá? As partículas de movimento e postura associada, então, elas expressam esse movimento ou o percurso do movimento e a postura dos participantes. Sujeito de verbo intransitivo, sujeito de verbo transitivo, a, e objeto dos predicados verbais eventivos. Então, nesse caso, as partículas só ocorrem associadas a verbos que expressam eventos. A gente tem também no Guajá os nomes, que também são núcleo de predicado, e os verbos estativos. Mas esse tipo de partícula só acontece associada a predicado verbal eventivo, tá? A origem dessas partículas é a gramaticalização de determinados verbos lexicais que ocorriam como núcleo de orações adverbiais de finalidade e simultaneidade. Para quem é mais íntimo das línguas tupi-guarani, as famosas orações de gerúndio, né, que expressam finalidade e simultaneidade. Então, esses verbos de postura e movimento seriam o núcleo dessas orações subordinadas adverbiais, nesse modo chamado de modo gerúndio, que se gramaticalizaram e se especializaram em expressar movimento e postura associado ao verbo que era o verbo da oração principal e passou a ser o verbo único, né? Então, você tem o verbo lexical e a partícula gramaticalizada desses verbos, e eles passam a expressar um evento único, tá? A propriedade sintática, que essas partículas, como marcas perifrásticas, não são flexionais, né? Não são construções sintáticas. O uso, então, se configura como opcional nesse sentido, né? O verbo não precisa necessariamente expressar, como em algumas línguas que têm essas marcas como flexionais, elas não precisam necessariamente estar ali. Mas elas são muito comuns. Se der tempo, eu vou mostrar o trecho do mito da criação, em que eu tenho, sei lá, 10 sentenças, das 10, 9 têm essas partículas, né? Então, elas são realmente muito comuns. E a posição das partículas em relação ao verbo é sempre após esse núcleo do predicado verbal. Elas sempre vêm depois, mas elas permitem ser intercaladas por outros elementos, por aquela explicação que eu dei antes, né? De que você tem, nessas línguas, maior flexibilidade entre os elementos da sentença. Os dados que eu usei para fazer esse estudo são de dois materiais, um que eu já publiquei e outro que está em vias de publicação. Então, um é esse livro de narrativas e histórias, Awamo Muaina, que foi publicado ano passado, e esse outro é o que eu estou elaborando ainda no âmbito desse pós-doc, chamado Livro do Mel, Hairarocaba Pererê, que é o conhecimento que o Zawá, Guajá, tem acerca do mel, que é um conhecimento extenso. A gente está fazendo, junto com eles, eu e o antropólogo Pirá Garcia, a gente está elaborando 2 livros acerca desse conhecimento. Um para finalidade interna, que vai ficar ali na escola deles, livro didático, e outro para divulgar para o público externo. Além de 3 canções xamânicas recentemente transcritas e traduzidas. Tá? Então, desse conjunto de literatura que eu usei para pesquisar aqui a quantificação desses dados, entre 3.071 sentenças, tem 393 ocorrências dessas partículas, tá? E essa é mais ou menos a frequência do uso no discurso. As partículas de movimento associado são claramente predominantes em relação à de postura associada,
né? Então, isso sugere um papel mais proeminente desse tipo de marcação na língua, na estrutura linguística do Guajá. E, por fim, algumas notas rápidas sobre tradução, que é interessante nesse processo de coletar, transcrever e traduzir dados. As partículas de postura são raramente traduzidas, inclusive pelos falantes, né? Quando estão traduzindo os textos deles. Ninguém fala assim, eu comi sentado, né? Então, tem lá, na língua é importante, para eles é importante, mas você vai traduzir para o português, como não é um elemento gramatical que a gente usa comumente, na tradução isso não sai. Mas as de movimento associado já são mais comumente traduzidas. Ele correu vindo, ele correu indo, ele correu para lá, correu para cá, alguma coisa assim. Tá? Então, vamos entrar agora, finalmente, no paradigma das partículas, né? No conjunto das partículas. Começando com as de movimento associado. São 7, as do Guajá, que indicam tanto o movimento associado ao evento, quanto a direção desse movimento, como eu falei. E só tem 3 tipos de movimento que elas expressam: itivo, ventivo e elativo. Então, itivo é se afastando do falante, né? Indo. Ventivo é o que vem, né? Em direção ao falante. Então, é sempre da perspectiva do falante, né? E o elativo é de um lugar para o outro, é o translacional, sai de um lugar para ir para o outro, tá? Então, eu tenho partículas que expressam esses 3 tipos de movimento. Então, são essas 7 partículas que estão aí, né? E esses são os verbos lexicais correspondentes, tá? Então, do verbo ir, né? Que é o arro, o verbo ir se gramaticalizou na partícula arra. Eu chamo aí de centrífuga ou itiva, tá? O verbo vir se gramaticalizou na partícula auá. E o verbo qua se gramaticalizou na partícula capó. Então, arra, auá e capó são as 3 partículas que indicam o movimento do sujeito, tá? Tanto de verbos transitivos quanto de intransitivos. E elas vêm da gramaticalização dos verbos lexicais ir, vir e sair ou passar, tá? As outras 2 seguintes, maná e mon, vêm dos verbos ir e vir também, mas na sua forma causativa, né? Então, seria fazer vir. E quando esses verbos se gramaticalizam em marca de movimento, em partículas de movimento, eles indicam o movimento do objeto e não do sujeito, né? Então, isso é muito interessante na língua. Você tem um verbo lexical, ir e vir, que indica movimento e direção. Quando ele é causativizado, a gramaticalização desse verbo causativizado indica o movimento do objeto, não mais do sujeito da sentença. E, por fim, as 2 últimas vêm da gramaticalização dos verbos causativo-comitativos ou comitativo-associativo. Tem várias noções para isso, né? Várias nomenclaturas para esses verbos que levam essa marca de que o evento foi realizado pelo sujeito junto com o objeto, né? Causativo-associativo ou comitativo. Tá? Então, nesse caso, quando as partículas que se gramaticalizaram desses verbos ocorrem na sentença, isso significa que o sujeito se moveu junto com o objeto. Tá? Então, você tem esses 2 tipos de movimentos principais, itivo e ventivo, né? Ora sendo o sujeito, ora sendo o objeto, ora sendo os 2 juntos. E tem o elativo, que acontece exclusivamente com o sujeito. Tá? Agora vamos passar para os exemplos para a gente ver na prática como é que isso acontece nas orações, né? Não, ainda tem uma explicação antes. Então, a partícula arra indo, a auá vindo, codifica o movimento do... Então, eu vou começar com essas 2, né? Codificam o movimento do participante sujeito, S ou A. E elas podem indicar que o movimento é tanto concomitante ao evento do verbo, quanto movimento com propósito, ou prévio ao evento do verbo. Tá? Então, esse movimento anterior ao evento do verbo, Guillaume e Koch descrevem como um movimento com propósito. Tá? O concomitante é mais comum do que o com propósito, mas os 2 ocorrem nesses casos. Agora sim, finalmente, os exemplos. Então, eu tenho aí o verbo subir, que é um verbo de movimento, certo? Associado à partícula arra, indo,
então fica, ele subiu, indo, né, afastando-se do falante, até o topo da árvore. Então, esse arrar junto com o verbo subir está indicando que a direção do subir é se afastando do falante, né? Porque o verbo subir já é um verbo de movimento, então ele não indica movimento associado, nesse caso, só direção. No exemplo 9, o verbo principal é o verbo cheirar. Então, ele já não é um verbo de movimento. Então, a partícula ra, a mesma partícula, né, centrífuga ou oitiva, ela está indicando movimento associado e direção, certo? Então, o tamanduá cheira o mel lá no fundo da terra, essa sentença, né? Mas ele cheira indo, ele cheira enquanto se afasta da visão do falante que está vendo aquela cena, tá? Então, ele associou o movimento a esse verbo, esse evento, essa ação de cheirar. Acontece também a possibilidade de você ter uma leitura de movimento anterior ou movimento com propósito. Então, nesse caso aí de uma oração imperativa, vá matar o macaco, né? Então, aiká e apaiu arra significa vá para matar o macaco. Então, é um movimento com propósito, né? Apesar da leitura ser sempre do evento e da partícula como um evento só, né? Mas ele tem essa interpretação de propósito, tá? E acontece uma coisa que, aparentemente, pela discussão e debate que a gente teve lá na Universidade de Sonora, durante as apresentações de um monte de línguas, que parece até agora ser exclusiva das línguas tupi-guarani. Então, eu observei no Guajá, outros trabalhos que apresentaram sobre outras línguas tupi-guarani também mostraram, que é essa possibilidade de ocorrência da partícula com o verbo que deu origem a ela, né? Então, uma informação aparentemente redundante, porque você tem o verbo ir, que já indica o movimento, né, e a direção, mas a partícula está lá junto com ele. Então, alguma coisa do tipo, eles foram indo, né, de lá para o céu, certo? E como essa partícula não tem mais nenhuma noção aspectual relacionada a ela, nem nada, em princípio, a gente fica se perguntando qual o propósito do uso dessa partícula aí. Mas isso acontece não só com a partícula etiva ou a centrífuga, mas com todas as do paradigma, tá? Todas as que expressam o movimento do sujeito, objeto e sujeito e objeto. Agora, exemplos com a partícula que expressa o movimento ventivo, né? Vindo do sujeito. Então, ao A, aí eu tenho 3 exemplos distintos que mostram a ocorrência dela da mesma forma como a outra, a Rá, tá? Com o verbo descer, que é um verbo de movimento. Então, ele desceu vindo para ver sua pele crescida. Essa parte do mito de criação do Maíra lá do céu, vendo a pele que sobrou dele crescer sozinho. O exemplo 13, associado a um verbo de não movimento, né? O verbo pegar, e aí também uma leitura com propósito, em vez de ser concomitante, certo? A preguiça vem para te pegar, virá para te pegar, certo? Propósito. E associando o movimento ao verbo. E, por fim, o 14 é aquela co-ocorrência do verbo de origem com a partícula gramaticalizada, né? O verbo sem problema. O verbo vir com a partícula que se gramaticalizou dele, né? Ventiva. E aí vocês observam também os elementos que podem ocorrer entre o verbo e a partícula, né? Mostrando aquela possibilidade. A partícula sempre vem depois do verbo, mas não necessariamente imediatamente após. E a última que acontece associada ao sujeito é a capó, que expressa esse movimento elativo, né? Translacional. Significa saindo de, tá? Nesse caso, a leitura é sempre concomitante ao evento do verbo, nunca com propósito. Então, os exemplos aí. Pulou da água para o chão. A primeiro, pó, capó, uriá, gupe, né? E aí, uma coisa interessante dessa partícula é que ela exige um elemento oblíquo aí, obrigatório, que eu estou chamando, aí o Arthur e o Dionei vão pegar no meu pé, eu estou esperando já essa pergunta. É um complemento? É um argumento?
né? Por enquanto, eu estou chamando de argumento locativo, e isso parece ser muito comum nas línguas que têm essas marcas de movimento associado, né? De que ele acaba licenciando a entrada de um novo argumento na sentença, né? Então, aumenta a valência verbal, algumas dessas partículas. E esse elemento que entra é um elemento locativo, sempre, né? Então, se fosse o verbo pular, seria um verbo intransitivo, monovalente. Mas como ele vem com essa partícula capó, pular de algum lugar, no mínimo, né? E nesse caso a gente ainda tem, como ele é translativo, você tem dois elementos oblíquos aí, né? Da água para o chão. Ela licencia até a presença de dois novos, né, constituintes locativos aí na sentença, tá? Então, o exemplo 16, então, no exemplo 1 você tem o verbo pular, no exemplo 16 você tem o verbo acordar. Olha que interessante, o verbo acordar também é um verbo intransitivo. Quando ele vem associado com o capó, não está aí expresso o elemento locativo, mas ele está totalmente implícito na comunicação. Porque quando você diz acorda saindo, é saindo da rede. Ela pode até não estar expressa ali naquele momento da comunicação, mas todo mundo sabe que tem um elemento locativo ali considerado, né? E o exemplo 17, chega para lá ou sai daí, que é esse verbo tran, de movimento também, chegar, passar, né? De um lugar para o outro, tá? Então, tem essa coisa do capó exigir a ocorrência de um elemento locativo, mesmo que ele não esteja concretamente expresso, mas ele está implícito, né? Além do argumento S, do predicado intransitivo. Então, em princípio, estou considerando que é, sim, um aumento de valência verbal, a ocorrência dessa partícula com o verbo eventivo, tá? Agora, se o verbo é um verbo de movimento, do tipo sair e entrar, que já pede esse complemento locativo, aí essa partícula não aumentaria a valência, ela só manteria a valência, tá? Mas se o verbo não tiver, como o verbo acordar ou como o verbo pular, não tiver na sua semântica lexical a previsão de um argumento locativo, ele faz esse argumento ser necessário. Agora vamos para as partículas que expressam movimento do objeto, tá? Que são aquelas que são gramaticalizadas a partir da forma causativa do verbo. Então, a primeira que vem do verbo ir, na sua forma causativa, é o maná, que expressa o movimento itivo do objeto, né? Esse movimento do objeto é sempre resultante da ação do sujeito, tá? Então, o objeto se move como resultado da ação do sujeito. Pode ter duas leituras temporais, o movimento pode ser concomitante ao evento do verbo ou com um propósito, aquele prévio, tá? Se ele acontece com verbos bivalentes, né, ou verbos transitivos, ele vai também aumentar a valência do verbo, exigindo a ocorrência de um argumento locativo. Se o verbo já é trivalente, ou seja, já exige esse complemento locativo, do tipo dar, para, pode ser um argumento dativo, dar, inserir, né, colocar, aí ele não aumenta a valência verbal. Mas se ele é bivalente, ele aumenta. Vamos ver aqui os exemplos. O exemplo 18, com o verbo inserir, né? Então, alguém insere a madeira no chão, né? Então, faz a madeira ir no chão. Alguém é o sujeito, a madeira é o objeto que está sendo, né, movimentado pelo sujeito, né? Esse movimento associado em algum lugar, no chão, tá? Então, a madeira não está expressa, o objeto, mas é ele que está sendo movimentado e o maná está indicando isso, tá? O movimento do objeto. E aí o argumento locativo aí no chão. No exemplo 19, um verbo divalente, né? Então, em princípio, o verbo comer não precisa de nenhum argumento locativo, mas na hora que ele acontece com o maná,
né, que indica o movimento do objeto, o argumento locativo aparece na sentença. Então, ele colocou mais mel para comer no copo. Então, aí você tem um movimento com propósito, certo? Colocou para comer, né? E no copo, né? Ele fez o mel ir para dentro do copo. Essa que é a leitura mais literal, né? O sujeito fez o mel, que é o objeto, se movimentar, né? Para o copo, se afastando do falante. Outra coisa muito interessante nas minhas descobertas, estudando mais profundamente esse assunto, é que você pode ter, inclusive, uma leitura metafórica do movimento, né? Então, esse movimento é um movimento físico do sujeito e do objeto, né? Até agora, mas o maná permite essa possibilidade de você entender que o objeto ele se movimenta, mas metaforicamente. Então, olha essa frase. As pessoas colocam nomes neles. Quem é colocado? O nome. E o nome, o verbo colocar, é essa marca de fazer ir, né? O nome é colocado, ele é movimentado para a pessoa que recebe ele, né? Então, uma leitura de movimento, mas não físico, mas metafórico. A pessoa que recebe o nome, ela realmente, alguém faz o nome vir nela, tá? E, por fim, outra curiosidade em relação ao maná, muito interessante, é que ele é muito, muito produtivo com esse verbo iapó, que significa construir, fazer ou criar, né? Então, iapó maná significa transformar algo em, né? Criar alguma coisa a partir de outra, né? Fazer alguma coisa virar outra. Então, aqui a sentença é: a abelha come a flor. Eles não dizem que a abelha come o néctar e nem o pólen, falam que a abelha come a flor e, assim, ela transforma a flor em mel. Então, nesse caso, você tem a abelha cria e a pó, ela cria, fazendo ir a flor transformada em mel, né? Então, o objeto aí seria a flor, que está implícito, não está expresso na segunda oração, mas está lá na primeira, né? E aí o argumento oblíquo não é mais um locativo, mas é um que a gente chama de translativo, que é o mel associado a esse sufixo translativo, significa transformada em mel, virada mel, em mel. Tá? Continua sendo obrigatória a ocorrência de um argumento oblíquo, mas nesse caso específico com o verbo criar, esse argumento é um translativo e não um locativo. Eu ia mostrar aqui o excesso do mito da criação, mas eu vou deixar para o final se tiver tempo, tá? Mas tá reservadinho aqui. Agora, a outra partícula de movimento do objeto é aquela que indica o movimento de vir em direção ao falante, certo? É a mesma coisa que o maná, então, o objeto é que se movimenta, né? Resultante de uma ação do sujeito. A leitura, nesse caso, é sempre temporalmente concorrente, não tem a leitura com propósito. Vamos ver os exemplos aí. Em 22, associado a um verbo sem movimento, como o verbo colocar, né? Então, colocar isso aqui fazendo vir para perto de mim, né? Então, o verbo colocar com o seu objeto e esse objeto se movimentando para algum lugar, no caso, perto de mim. E no exemplo 2, 23, desculpa, mostrando também que nesses casos a gente também tem a concorrência com o verbo fonte, né? O verbo causativo, original, lexical, e a partícula gramaticalizada a partir dele, concorrendo na mesma sentença. Dá isso para mim fazendo isso vir, né? É uma leitura redundante. Dá fazendo vir para mim. E para terminar, as partículas de movimento associado, as que expressam o movimento do sujeito junto com o objeto, gramaticalizadas a partir daquela forma causativa comutativa dos verbos ir e vir, tá? Nesse caso, a relação temporal é sempre de movimento com propósito, né? Não de concomitância, sempre de movimento com propósito, a não ser quando ela ocorre com o verbo fonte, que aí aquela leitura redundante é
concorrente. Tá? Então, no exemplo 24, só para dar um exemplo, eu vou levar mais um pouco para comer. Então, o verbo comer, aí, em negrito, né? Eu comer. E o harahá dizendo que o objeto vai junto comigo, levar para comer. Eu vou levar comigo para eu comer. Certo? Então, o sujeito está andando em movimento, indo, segurando o objeto junto com ele. Né? O propósito é de ir segurando o objeto junto com ele. Tá? No 25, aquela leitura concorrente, né? Do ru, que é o fazer vir, ou trazer, com o harauá, que é trazendo. Tá? Trazer, trazendo. O indígena trouxe a galinha trazendo. Alguma coisa assim. Então, esse é o quadro das partículas de movimento associado do Guajá. Esse é um resumo de tudo que eu falei até agora, né? A forma das partículas, os verbos fonte, mostrando aí quais que têm morfologia causativa, quais que têm morfologia comutativa, a direção do evento, a relação temporal de cada um e quem é o participante que se movimenta nesse caso, né? Se é o sujeito, se é o objeto, ou se é o sujeito junto com o objeto. Tudo bem? Agora vamos para as partículas de postura associada, que funcionam mais ou menos da mesma maneira, né? Associadas a um predicado verbal, né? Só que agora expressando a noção de posição, postura desse participante. Então, no Guajá, eu tenho que todas essas partículas de postura, elas são associadas ao aspecto imperfectivo. As de movimento associado não tem nenhuma expressão além de movimento e direção. As de postura, sim. Sempre que elas ocorrem, elas expressam a noção de aspecto imperfectivo. Então, elas, na verdade, elas estão em oposição paradigmática com um monte de outras marcas morfológicas por meio de partículas que expressam outros aspectos. Só vai aparecer postura se o aspecto for imperfectivo. Se for outro tipo de aspecto, por exemplo, perfectivo, não tem postura associada. Tá? Elas também são partículas, então são gramaticalmente opcionais nesse sentido. Então, eu tenho 4 partículas de postura, 3 delas associadas ao aspecto imperfectivo. As 3 primeiras, em pé, deitado e sentado, tá? Imperfectivo em pé, postura do sujeito, certo? Do verbo transitivo ou intransitivo, S ou A. Apó e tapó é a postura deitada do sujeito. Inata e iná, postura sentada do sujeito. E a última, resultante do verbo sentar, causativizado. Então, ele mostra uma postura sentada, vou explicar por que eu estou fazendo entre aspas, sentada do objeto, tá? Então, mais uma vez, o verbo que é causativizado é aquele que, quando gramaticalizado, vai indicar a postura do objeto e não do sujeito. Por que eu tenho 2 alomorfes nessas 3 primeiras marcas de postura do sujeito? Inata, iná, amá, tamá, apó, tapó. Porque esse T inicial é uma consoante lexicalizada do Guajá, que em outras línguas da família Tupi-Guarani funcionam como prefixo de correferencialidade para verbos que estão na primeira pessoa. Então, o Guajá não tem mais essa correferencialidade, mas a partícula se gramaticalizou lexicalizando. Então, toda vez que o sujeito é de primeira pessoa, a marca de posição da primeira pessoa vai vir com T. Se não for de primeira pessoa, vem sem o T. Tá? Mas não tem mais essa função de correferência, porque a partícula já é um elemento gramaticalizado e lexicalizado. Também os verbos de origem lexicais não existem mais no Guajá, eles só são recuperáveis numa análise por meio de outras línguas, por exemplo, do Proto-Tupi-Guarani. Tá? Então, eu não tenho mais verbo lexical postural no Guajá. Tá? Eu só tenho as partículas que se gramaticalizaram a partir deles. Né? Mas a forma é muito evidente, muito clara a relação. Né? Então, am do Proto-Tupi-Guarani, em pé, deu na partícula amar. Né? O
gramaticalizado a partir das orações de gerúndio, deu na partícula apó. E o in virou iná, tá? Coloca um A final aí, ou um abo, né? E vira as partículas gramaticalizadas. Elas codificam, então, a postura do sujeito, e a partícula miná codifica a postura do objeto do verbo, tá? E nesse último caso, sem a noção de aspecto imperfectivo. A leitura, como eu falei, é sempre concomitante ao evento do verbo lexical. Vamos ver os exemplos aí agora. Em 26, a gente tem um verbo de valente, um verbo transitivo, comer, né? Então, ele vai dizer assim, a utati tamar haira titepa. Eu gostaria de estar comendo em pé esse mel aqui. Por isso que eu falei que a tradução fica estranha, né? Assim, eu gostaria de estar comendo esse mel, é o que a gente traduziria, né? Mas, nesse caso, está expressa aí a postura, comer em pé, né? Ou então, na frase 2, cantar estando em pé, né? Eu estou cantando em pé no chão, né? E, nesse caso, um verbo intransitivo. Então, é a postura do sujeito desse verbo, certo? E sempre nessa leitura imperfectiva, no sentido de que você tem, né, um movimento em progressão que está acontecendo, ou um hábito também. O imperfectivo nesse sentido de habitual também, tá? Agora, exemplos com tapó, que é estar deitado, né, postura deitada. A caça, eu caço bem deitado na minha rede. Isso aí vem de uma música carauara, de uma entidade, né, que é tão boa na caça que ela pode caçar até deitado na rede dela, né? Então, aí eu mato deitado na minha rede. É um verbo transitivo e no exemplo 29, um verbo intransitivo, né? O verbo cair também associado ao movimento deitado. Isso é muito comum na língua. Eu vou deitar na minha rede. Então, eles não falam eu vou deitar na minha rede, eu vou cair deitado na rede, né? Eu estou caindo, eu estou, né, indo cair deitado na minha rede, quando eu estiver menstruada, nesse caso. E agora, exemplos com a postura sentada do sujeito, né? Eu estava comendo sentado ao lado dele. Então, o verbo comer, com a partícula tinar, sentado aí com o T, né, de primeira pessoa, porque o sujeito é de primeira pessoa. E em 31, o verbo crescer, também é um verbo eventivo, tá? Então, crescer sentado. O bebê estava crescendo sentado no útero da mãe. Então, essa nossa noção de sentado também, essa tradução de sentado, não é exatamente sentado. Pode ser sentado, agachado, imobilizado, né? O bebê está ali, né? Numa postura mais encolhida, embolada, né? Como a Flávia está dizendo aqui, né? Tá. Aí a gente tem que... Tá. As posturas em pé e deitado, elas só expressam a postura de referentes humanos. Você nunca ouve falar de referentes animais estando em pé ou deitados, tá? É exclusivamente para sujeitos humanos. Assentado, ela parece ser a mais geral. Tanto que não é uma postura só sentada, é agachado, embolado, como a Flávia diz, mas também pode ser a postura de um objeto, de referente não humano. Desculpa, não do objeto, de um sujeito não humano. Do objeto é outro, né? Então, por exemplo, água. A água está fervendo sentada dentro da panela. Então, essa tradução de sentada, eu tô entendendo que ela, na verdade, significa que aquele elemento ele está circunscrito a um ambiente, né? Então, o iná, mais do que sentado, ele indica que o referente ele está ali restrito, circunscrito, né? Dentro de uma fronteira específica de um espaço, né? Um ambiente limitado. Acho que é isso que significa mais essa postura sentada, tá? Tanto que serve para água, por exemplo, dentro da panela. E, por fim, o miná, que é esse mesmo iná de sentado, só que com a marca de causativo. Então, gerou a partícula fazer estar sentado, né? Que diz respeito à postura do objeto, tá? E, nesse caso, não expressa a noção de imperfectivo.
Então, é isso. Ela indica, ela codifica a postura sentada, entre aspas, do objeto, que pode ser animado ou inanimado, né? Então, ele pode estar sentado, circunscrito, limitado, né? Desde que resultante da ação do sujeito, né? Diz respeito ao objeto. Vamos ver os 3 exemplos aí. Furar. Então, o não indígena, o Caraí, né? Estava dando uma injeção na Amantiatea, que é uma velhinha. Minar. Então, significa que o objeto que estava sendo furado, que é a velhinha, ela estava sentada, né? Você não precisa dizer em 2 sentenças. Ele estava dando injeção nela, que estava sentada. Então, ele estava dando injeção dela. Minar significa que ela estava numa postura sentada. Ela é o objeto. Nesse caso, objeto animado. No exemplo 34, quem está sentado ou confinado é o mel, é um objeto inanimado. Então, eles colocaram o mel dentro do bambu, a primeira sentença, e depois a segunda, Hamutam Minawan. Selaram, fecharam o bambu, né, o mel, confinando, né, fecharam o mel, confinando ele dentro do bambu. Então, ele está ali restrito, circunscrito a um ambiente. Tá? Daí o uso desse minar, né? Então, minar indica a postura sentada ou estacionária ou circunscrita de um objeto animado ou inanimado, resultante da ação de A. Certo? Tá claro? Então, essa perspectiva da postura, né, em relação ao minar, a gente pode também ter uma leitura que eu estou tendo essa leitura, espero que seja compartilhada, se não for, a gente discute sobre isso. Ele não se refere necessariamente a uma posição sentada, mas uma posição que indica meio que ausência de movimento ou confinamento dentro de um elemento circunscrito, né? E muitas vezes ela pode, inclusive, estar associada ao eixo horizontal, por isso que, né, essa coisa da postura sentada em oposição à deitada, talvez não funcione na perspectiva do Zauá como na nossa, né? Então, é muito comum que o caçador, depois de abater uma caça grande, ele diga isso, aiká miná. Então, aiká significa eu matei, e o miná, eu matei fazendo aquela minha caça abatida, perder o movimento, ficar no estado estacionário, né? Então, aiká miná significa eu matei e fiz ela parar de mover. Se ele acertou e a anta saiu correndo, por exemplo, ele não vai usar isso. Só vai usar e caminhar se a anta caiu. Tá? Então, essa postura do objeto. Eu matei uma anta fazendo ela parar de se mover. E aí, eu percebi uma coisa que eu achei linda, assim, fiquei muitos dias pensando nesse contraste quando eu observei isso, que é essa possibilidade de comparar uma partícula de movimento associado com uma de postura associada em relação aos contrastes, né? Então, a de movimento associado do objeto itivo, ela indica que o argumento, que o sujeito causou o movimento do objeto. E a de postura sentada indica que o sujeito causou a inércia, ou a falta de movimento do objeto. Né? E eu nunca tinha pensado sobre isso antes de me debruçar aqui assim, profundamente sobre essas partículas, né? Então, são 2 paradigmas diferentes, mas você consegue ver que eles também conversam, né? Enfim. Então, esse é o quadro das partículas de postura associada do Guajá, tá? Fazendo aquele resumozinho de quais são as partículas, qual é o verbo de origem, mesmo que ele não exista mais lexicalmente, qual é a relação temporal, que tipo de argumento que está sendo referido aí na postura, e as que têm valor aspectual, e a que não tem lá no final. E caminhando aqui para o fim, tenho 10 minutos para terminar, acho que vai dar. A gente tem um terceiro paradigma de partículas, que é o terceiro paradigma de partículas, na verdade, é uma partícula só, que ela faz parte, na verdade, do paradigma das partículas posturais, de postura associada. Só que essa partícula IK vem do verbo lexical iku, que significa estar em pé em movimento.
Então, a própria noção lexical desse verbo associa postura e movimento, né? Você tem um estar em pé estático, que se perdeu no Guajá, mas você tem o iku, que significa, muitas vezes traduzido como ficar, mas é estar em pé em movimento. Então, a partícula que se gramaticalizou desse verbo, ela expressa tanto movimento quanto postura, né? Mas as condições dela são iguais às condições das partículas de postura. Ela tem aqueles alomorfes com T e sem T, né? Ela expressa o movimento do sujeito, assim como em pé estático, deitado, sentado. E ela expressa também aspecto imperfectivo. Ela cabe bem dentro do segundo paradigma de posturas, mas como ela expressa movimento e postura, eu quis explicar ela à parte, tá? Então, o verbo lexical correspondente é esse movendo-se em pé, ou estar em pé em movimento, né? E tem esse alomorfe de primeira pessoa, tika. Então, se essa partícula ocorre com verbo sem movimento, ela vai só indicar a postura em pé. Se ela ocorre com verbos que já expressam movimento, então, desculpa, se o verbo que já tem movimento, ela vai indicar a postura em pé. Se for o verbo sem movimento, ela vai indicar que tem um movimento ambulativo, mas não necessariamente indo, vindo, só um movimento aleatório ou não especificado, tá? Então, exemplos aí com a partícula ik, né? Em verbos sem movimento, cantar e dançar. Então, nha ik, panã ik, oró karauá nemê. Significa ele estava cantando enquanto se movia em pé, ele estava dançando enquanto se movia em pé e se transformou num ser karauá, né? Enquanto cantava e dançava em pé. Então, ele não estava cantando deitado na rede, né? Daí a necessidade de especificar a postura. E agora, no exemplo 37, com o verbo de movimento, verbo ir, né? Orrote pé, maí, me, cataiká, kamicharerê. Então, Maíra estava indo devagar, mas ele estava indo em pé, em movimento, tá? Na direção do jabuti. Então, com o verbo ir associado a esse movimento em pé. Tá, então esse aí é o resumo das características dessa partícula IK, tá? Como eu falei, ela caberia bem dentro aí do paradigma das partículas de postura associada. Por fim, agora sim, para finalizar, a gente tem que duas dessas partículas, uma de movimento associado e outra de postura associada, se gramaticalizaram ainda mais, né? Então, elas se especializaram em partículas de aspecto. Então, tem hora que elas, dependendo da sentença, elas funcionam como movimento associado e postura associada, mas uma vez elas expressando aspecto, elas têm um escopo maior agora. Quando elas expressam aspecto, elas podem ocorrer com outros tipos de predicado, com predicados nominais e predicados verbais eventivos, além dos predicados verbais, né? Então, a partícula de movimento centrífugo ou oitivo, ahá, ela se gramaticalizou em uma que eu estou chamando de aspecto prospectivo. Significa que aquele evento é um evento futuro iminente, né? Logo ali, já já, né? E ela passa a ser usada, então, nesse sentido, com verbos eventivos, que ela já é, com predicados nominais e predicados verbais estativos, tá? A partícula IK, por sua vez, né, essa em pé em movimento, ela também ocorre com verbos estativos quando ela se especializou, se gramaticalizou ainda mais para expressar aspecto progressivo, ou seja, um estado em andamento, tá? Então, vamos ver exemplos aqui. Exemplo 41, eu tenho aqui: todas as crianças comem mel enquanto são pequenas, a primeira frase, né? Depois a segunda, elas vão crescer logo, e já já vão virar adultas, né? Então, é uma narração lá do livro do Mel,
você tem aí o itchaá, é um verbo eventivo, tá? Crescer. E vem com o ahá. Então, significa elas vão crescer. Nesse sentido, ela não está falando de um crescer, movimento associado ao verbo crescer. Não é um crescer indo, se afastando do falante. É um aspecto do futuro eminente. Ela vai crescer, ela está crescendo, está para crescer, né? E na última sentença, com, aí sim, um nome funcionando como predicado, o nome adulto, ser adulto, tá? Então, elas vão virar adultas, certo? Então, nesse sentido de estado futuro iminente, tá? Nenhum desses casos, a partícula Ra é a de movimento associado, ela está expressando aspecto, que eu chamo de prospectivo. No exemplo 2, com um predicado estativo, 2 não, 42, né? Então, eu tenho o verbo estativo estar pronto, estar cozido, que serve para alimentos, tá? Então, we are significa já já ela vai estar pronta, vai estar pronta em breve, tá? Agorinha ela vai estar pronta, como eles gostam de dizer. E a última, o exemplo do IK com um aspecto progressivo associado a um predicado verbal estativo. Então, eles estavam indo em pé, aí a partícula IK lá, a primeira, né, mostrando realmente aí, no caso, a posição, a postura, né? Eles estavam indo em pé, sob a árvore de, enfim, de frutas. Essa tradução aí foi a tradução do português de Portugal. Debaixo do pé de fruta, e eles estavam fedendo, né? Então, o primeiro IK, ele está mostrando a partícula postural, lá, IK, tá? Com o verbo eventivo. Eles estavam indo em pé, em movimento. E o segundo, associado a um predicado estativo, né? Eles estavam fedendo, né? A gente pode até dizer que eles estavam fedendo em pé, em movimento também, mas nesse sentido, né, a gente sabe que as partículas de postura ocorrem exclusivamente com predicados eventivos, e nesse caso é um verbo estativo, né? Então, a noção é aspectual. E terminando agora, então, bem em cima da hora, uma análise da frequência dessas marcas, né? Dessas partículas de movimento e postura. As mais frequentes são o IK e o AHA, né? O IK do paradigma das posturas, o AHA do paradigma de movimento associado, mas elas são justamente mais frequentes porque elas têm funções gramaticalizadas estendidas, né? Então, como elas não expressam somente postura e movimento, mas também expressam aspecto, então é por isso que elas ocorrem mais nos dados, em termos quantitativos, né? Elas têm uma função mais estendida e um escopo maior sobre os tipos de predicado. E o último slide, observações tipológicas. Esse alto nível de gramaticalização dessas partículas do Guajá, eu acho que é um bom argumento para corroborar esse conceito de partículas de postura associada como uma categoria gramatical, né? A gente vê que tanto o movimento associado quanto partícula associada tem, né, uma descrição tipológica similar dentro da língua Guajá, assim como em outras línguas, como a gente viu no seminário, participei lá no México, né? E acho que corroboram a hipótese do Guillaume, que essas duas noções gramaticais, elas podem ser mais extensamente consideradas nas línguas como noções gramaticais tão relevantes quanto as noções de aspecto, modalidade, tempo e assim. Uma categoria, isso, uma categoria que modifica predicados verbais, é uma categoria verbal mesmo, Flávia disse. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Marina. Obrigada. Então, gostaria de saber se a plateia tem alguma pergunta, algum comentário. Eu tenho, mas eu vou esperar um pouco, abrir o espaço para o pessoal. Tá.
A gente vai dar preferência para o online primeiro e depois abrir aqui para o público presente. A gente tem a Aline, Thiago. Aline, pode? Obrigada, Marina. Adorei a apresentação, é sempre um prazer te ouvir. Adorei a escolha das imagens, porque as imagens dialogavam com os exemplos, né? No exemplo do bebê sentado e depois vindo do bebê, não, do bebê na barriga ainda sentado, embora o verbo seja sentado, eu fiquei pensando se isso não é uma leitura nossa e não algo mais do circunscrito, que era o que estava nos outros exemplos. Até porque, e também se eles colocam o bebê que está dentro da barriga dentro dessa categoria humana. Eu acho que só por esse exemplo, porque os outros, os humanos seriam mais o em pé e o deitado, né? Então, eu fiquei me perguntando sobre esse exemplo. No exemplo 27, eu não consegui ver se era o ahá, mas era gostaria de comer mel. E você colocou como... Daí eu fiquei pensando, mas por que em pé comer mel? Porque, enfim, comer mel... No exemplo posterior, que é matar deitado, você teve que explicar que era o Karawara. Mas no 27, eu fiquei pensando se... sobre... que é o Tama, né? Ou, na verdade, Tamá. Uhum. Tamá. E, enfim, se teria alguma razão, se você tentou outras possibilidades que não fossem em pé, porque quando você tem o futuro condicional, o importante é que ela quer comer. E por que exatamente, se é um default, se, né, se não tiver outro contexto, vai ser o Tamá mesmo, o tá em pé. Enfim, essas eram as questões. Obrigada. Nada, obrigada também pelas perguntas, Aline. Em relação à postura sentada, eu acho que é isso mesmo, assim, independente de ser sujeito ou objeto, a nossa noção de sentado é uma perspectiva diferente do que o Iná codifica na língua, né? Então, eu acho que tanto para inanimado quanto animado, não é necessariamente um sentado ou só de cócoras, né? Mais um estático que pode ser, né? Ou seja, talvez tudo que não seja em pé ou deitado, né? Mas uma ótima pergunta é você falar em relação ao que eles consideram o bebê dentro da barriga, né? Se já é um ser humano, se ali está sendo considerado animado ou inanimado, né? Eu arrisco a dizer que provavelmente não seria animado ainda antes de nascer, né? Mas é uma boa pergunta. Então, acho que realmente traduzir como sentado ou até de cócoras é uma perspectiva muito mais nossa do que deles, né? Ela fala um boladinho. Ela fica pássaro, né? Tá ali na árvore, tá? E seria o mesmo correspondente a essa postura. A Flávia está dizendo aqui, não sei se vocês escutaram, que para os Canela, essa postura que envolve estar sentado também é uma coisa meio embolada, assim, né? Então, acho que se estende mesmo para essas possibilidades. Em relação ao comer mel em pé, não sei exatamente a motivação, mas normalmente eles comem mel sentado, agachado, né? Todo mundo em volta da panela de mel. Agora eu vou ter que retomar esse texto aqui, o contexto especificamente, para entender por que nesse caso ela estava com vontade de comer mel em pé. Qual é a motivação? Comer sentado, comer em pé. Sim, você pode. Com o verbo comer, você pode comer sentado ou comer em pé. Porque também me estranhou. Eu vou ter que olhar lá no texto e ter certeza. Mas, assim, comer mel normalmente é sentado, né? Por tudo que eu já vi, vivenciei com eles e tenho estudado mel nesses últimos 8 meses, a postura de comer mel normalmente é sentado. Agora, por que comer mel em pé, estático, então, não sei. Mas eu fiquei achando que o em pé tem mais relação com o fato de ser um futuro, ser glosa como futuro. Então, talvez não prestar tanta atenção no comer mel, mas exatamente na relação entre o tamar e o condicional de futuro.
esse tá. Mas tem um outro tá lá, você viu? O tá de futuro, na mesma Sim, sentença? é isso que eu estou dizendo, que as duas Ah, marcas estejam juntas. Eu queria ver o tá com outros que não sejam o tá mais. sim, não, isso acontece. A marca de futuro com qualquer outra postura que não seja em pé acontece. Tá. Sim. Não vou conseguir achar um exemplo agora, mas Não, sim, é só tá. para ver se Uhum. existe alguma relação. Tá. Obrigada, Marina. Nada. Tiago? Legal, Marina, essa apresentação. Foi essa que você fez, então, lá no México, que está trazendo aqui para a gente, né? Obrigado por Isso. fazer isso. Muito bacana. Gostei muito de ver como forma um paradigma mesmo, né? O movimento e a postura associada, né? No mesmo esquema de construção, né? Basicamente, né? Então, Uhum. o Cubeu, é muito produtivo com movimento associado e postura. Tem uma diferença do Guajá que eles, de fato, esses verbos de movimento de postura, eles são, de fato, o verbo auxiliar que carrega toda a marca flexional, né? Ele não é uma partícula, assim, ele é o elemento Uhum. mais nuclear, né, do ponto de vista funcional da construção. Só que aí o de movimento associado, ele tem uma construção morfológica um pouco diferente, o jeito que ele marca o verbo lexical da construção, do jeito que a postura. Então, não é o mesmo Uhum. paradigma, né? São diferentes, assim, e isso me chama um pouco, me levanta uma primeira questão sobre como é que se desenvolveu esse paradigma, essa construção, né? Esse esquema no Guajá, porque no Cubeu dá para entender como foi uma questão de verbo auxiliar e a morfologia está bem clara. Mas o Guajá me pergunta qual teria sido o tipo de construção fonte para essas Uhum. partículas. Vocês têm nessa língua verbos seriais, composição verbal, e se a gente está falando de gramaticalização, né? Será que há uma diferença formal do movimento associado e a postura associada dessas outras estratégias formais também, ou elas basicamente usam o mesmo esquema, mas semanticamente dá para Uhum. identificá-las como algo diferente, né? Uhum. Essa é uma primeira pergunta. Depois eu tinha uma outra questão sobre o maná, se você me permite. Então Tá. talvez você possa falar a primeira. Deixa eu responder essa primeiro para não me perder. Esse monte de pergunta atrás da outra, eu acabo me perdendo. Mas, ótima pergunta. Eu falei muito rapidamente no início, mas você me dá a oportunidade de responder com mais calma. Justamente esses paradigmas são similares porque o processo de gramaticalização é o mesmo, né? Então, eles vêm de orações subordinadas adverbiais, né, chamadas de modo gerúndio, né, que eu chamo de orações subordinadas de finalidade ou simultaneidade. Então, você teria uma oração principal com o verbo, né, ativo, uma oração subordinada adverbial que expressa finalidade, propósito ou simultaneidade, né, com aquela marca sufixo de gerúndio, né? Então, por exemplo, comeu vindo, né? Ou Uhum, veio para comer. E aí uhum, essas orações subordinadas se gramaticalizaram em marcas, né, em partículas de movimento e de postura. A diferença entre eles é que a de postura ela está mais gramaticalizada porque o verbo lexical já se perdeu. Eu não tenho mais o verbo de postura estar em pé, estar sentado, estar deitado, né? Então ela uhum. realmente está ali mais gramaticalizada na história, né, da gramaticalização, enquanto eu tenho os verbos originais de movimento associado ainda, né, Uhum. frequentes na língua, mas realmente elas são similares porque o processo de gramaticalização tem a mesma origem, E né? E aí elas já praticamente são. todas as outras partículas do Guajá vêm desse mesmo fluxo, né? A marca de Ah. futuro, outras partículas também, né? Vêm dessa gramaticalização de orações no gerúndio. E aí, especificamente, como é que elas são diferentes hoje das subordinadas de hoje? Assim, elas têm propriedades morfológicas ou Elas outras são, que... elas não variam mais, né? Elas são, fora aquelas que têm a marca de T, que ficou lexicalizada ali, elas não têm Entendi, variação. E as outras, entendi, você tem o verbo ali lexical pleno, com um sufixo, que você consegue identificar, né? Realmente entendi. são orações subordinadas, não são partículas associadas a verbos dentro de uma oração só. Legal. Legal, obrigado. Então, a última pergunta aqui é com relação a esse desdobramento do movimento em aspecto, né?
Isso é bem interessante porque você não precisa de ter um movimento associado e postura associada como uma categoria à parte para que isso aconteça, né? Ou seja, as noções espaciais constantemente se convertem em noções temporais, né? Nos processos quaisquer de gramaticalização. Mas nesse caso, a gente tem no Cubeu também esse mesma extensão, é muito interessante. E eu queria voltar a um dos exemplos que você mostrou do maná, porque teve um dos exemplos que me pareceu que ele já tinha se gramaticalizado também uma marca aspectual, ainda que não, acho que ele não consta como um dos últimos que você listou, né? Como um desses que Não, tem. maná não. Será que Então é deixa esse? eu. Esse é bem interessante, porque de certa forma não tem movimento nessa transformação, né? Ela não é uma transformação puramente de Ah, estado sim. interno da coisa e ela não tem nenhum deslocamento pelo espaço necessário, né? Se eu entendi bem a tradução. O que eu tô entendendo é que essa leitura de movimento ela pode ser estendida para uma leitura de transformação física, né? Como eu coloquei aí, né? É um Uhum. movimento no sentido de transformação do objeto que virou outra coisa. E aí, e acho que é o outro Então, exemplo é o que você estava dando ali também do maná, como colocar o nome, não é isso? esse também. Isso. Porque, olha só, essas mudanças de estado, elas são interpretadas dentro de teorias do aspecto, né? É o tal do aspecto incoativo, né? Você tem, por exemplo, velho Hum, envelhecer, né? Podre apodrecer, né? Então, ou algumas outras podem chamar até de resultativo, né? Mas, de qualquer sim. maneira, é algo que já perde total a noção de deslocamento no espaço, né? E muda muito mais o estado interno Uhum, daquele objeto, no caso, que era o mel, uhum. e a pessoa aqui, né? Então é algo de transformação do estado do objeto, no caso. Eu Sim, acho que sim, perfeito, Thiago. poderia ser pensado junto com os outros ali também, que claramente já foram marcados como gramaticalização, né? Não, ótima sugestão, não tinha pensado nisso, como o que eu estou chamando de leitura metafórica estendida de movimento, na verdade é realmente uma mudança de perspectiva, né? E pode ser talvez interpretado como um aspecto resultativo, tem razão, Uhum. né? Muito, Aí muito boa depois dica. ver exatamente qual rótulo é melhor, porque tem tantos na literatura de É, aspecto, né? é. Eu utilizava durante um tempo no Cubeu com incoativo, mas aí eu não. Enfim, Uhum. tem outras possibilidades aí também. Tá, ótima dica, obrigada, adorei. Valeu, adorei sua apresentação também. Obrigadão. Tá. Mário? Marina, obrigado de novo pela apresentação. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. Melhor, né? Uma, você tá falando de gramaticalização, e parece que é isso mesmo, mas tem uns 2 ou 3 verbos do paradigma que eu achei estranho você falar de gramaticalização, porque normalmente gramaticalização pressupõe uma erosão fonológica, né? Hum, E aí tem exatamente. eu acho que é o quá, quapó, mas eu também não conheço muito de língua tupi, então é, não, mas no início não, tá aqui, É verdade. aí. Uhum. Esse quá, capó, como que você explica isso como gramaticalização, pensando, né, partindo do pressuposto que de fato esse capó vem de quá, sair? É a mesma coisa para esse harahá e harauá. Esse rá inicial, ele devia ter alguma outra coisa aí para além do verbo, né? Sim, sim, você tem razão. Tem razão, Porque assim, no seu olhar acurado aí sobre os dados. Por exemplo, o quá, agora eu não lembro exatamente qual é o verbo do proto-tupi que corresponde a essa forma sair e passar, né? Mas ele já, o próprio verbo lexical do Guajá, ele já está, como é que a gente fala? erodido já está. Erudido, erudido. Então, Tá. ele foi, vamos dizer, ele perdeu substância fonológica depois de lexicalizado. E a partícula, como todas essas partículas elas são gramaticalizadas da forma verbal lexical junto com o sufixo de gerúndio, né? Ah, Então, elas tendem a ser ou igual em tamanho fonológico ou até às vezes maior, né? Porque agora elas estão gramaticalizadas, mas elas vêm de uma oração subordinada complexa. Então, por uhum. exemplo, esse harauá e harahá,
esse H no começo era a marca de terceira pessoa, Ah, tá. né? Que estaria aí nesse verbo da forma gerúndio, na estrutura adverbial, né? Então, nesse caso, o H da terceira pessoa, ou como o Rodrigues gostava de dizer, relacional de não contiguidade, está ali lexicalizado na forma da partícula, Uhum. né? Então, justamente pela origem, pelo processo de gramaticalização, divide uma oração subordinada, essas partículas, realmente elas têm essa particularidade de serem maior, né, mais consistentes fonologicamente do que o próprio verbo lexical. Certo. E a outra pergunta é, já ali por volta, acho que do slide 39, 40, você fala que o em pé e o deitado, né, que a gente traduz, que aliás, pegando que o comentário da Aline, a pergunta da Aline, né, esse sentado, na verdade, a impressão que eu tenho é que a gente tem objetos longilíneos, né, longos, que podem estar em pé ou deitado, e objetos que não têm uma dimensão horizontal ou vertical mais saliente, né? E aí a gente fala sentado, mas é para esse objeto. Sentado é uma tradução que a gente usa, mas que não é uma tradução boa. Uhum. Mas eu queria perguntar, na verdade, que você falou que o amar e apó, eu não sei se a pronúncia é essa, né? Só podem ser usados para animados, certo? Ah, sim. Isso, esses dois primeiros aí, em pé, não. Não. O primeiro e o terceiro. O Isso, em só podem pé ser usados estático, isso, para referente humano. humano. Aí a minha pergunta é, porque aí você fala que o iná é para inanimado. E, Não, por o exemplo, iná pode ser para humano também, só que ele também pode se ser. estende para não humano. Tá, mas aí, bom, de qualquer forma, uma cobra, por exemplo, que se ela está se arrastando, ela é comprida, ela não é Uhum, sentada. Porque se ela se enrola para dar o bote, ela é sentada. uhum. Beleza, mas uma cobra que está rastejando, ela vai ser iná também? Não sei. Eu vou ter que perguntar para eles. Assim, E se aí, ela assim, estiver estática, é a pergunta que eu posso fazer, se ela estiver estática. Se ela estiver se movimentando, nunca vai ser iná, né? Porque tanto amar quanto iná, quanto apó, esse em pé, sentado e deitado, tem a ver com o referente estático, mas a gente né? pode pensar, porque eu também não sei se a cobra fica parada, né? Eu também. Mas a gente pode pensar, não sei, numa lagarta que está parada, alguma coisa assim. Enfim. A água pode estar sentada, a cobra, realmente, eu não sei. Em princípio, né, em termos de estrutura gramatical, poderiam, referente animado, né? Agora, eu vou ter que perguntar, mas está anotado aqui, já vou anotar. Tá, e uma última pergunta: tem alguma coisa, você sabe, sobre estar dependurado? Se existe alguma gramaticalização nesse sentido? Não tem. Porque Pode falar, pode falar. não, porque o Machacali tem construções, né, que vão dar esse sentido de um progressivo, com verbos de movimento, com verbos de postura, e aí tem o ir, vir, estar em pé, estar deitado, estar sentado, e o de pendurado. E eu fiquei curioso se teria alguma gramaticalização nesse sentido. Não, no Guajá não, mas eu vi lá nesse seminário várias línguas que tem, né, essa postura de pendurado, assim, né? O que o Guajá tem, que eu não coloquei aqui no paradigma, porque eu tenho que olhar com mais calma, é também uma marca dessa gramaticalizada de uma oração subordinada, do mesmo jeito que veio do gerúndio, que significa movimento pendular, mas não é pendurado, mas significa oscilante. Então, por exemplo, uma pessoa manca, que anda mancando e anda assim, eles vão dizer o atá, catá, que vem do verbo cató, que significa balançar, né? Mas como essa noção de balançar ou oscilar não está dentro das noções previstas nas posturas, aí na conversa que eu tive lá com o Antônio Guilherme,
ele falou que achava melhor tirar antes da gente analisar mais profundamente. Eu tirei, mas nos meus trabalhos anteriores eu coloquei, porque cabe bem dentro do paradigma. É só uma postura que não é muito comum nem registrada em outros trabalhos. Não é bem pendurar, mas é oscilar. Né? Por exemplo, no mito daquela história da onça que está pedindo para o jabuti pular na boca dela, que ela para ele. Ela queria comer o jabuti de verdade, mas ela finge que ela está só querendo. Então ela fala: vem que eu estou te esperando aqui com a boca aberta. Aí ela fala: eu estou aqui assim. Aí ela fica oscilando para parar ele. Né? Ele vai pular e ela fica ali esperando onde ele vai cair. Né? Então esse catar seria. Mas o pendurado tem. Em várias, a gente viu nesse seminário, várias línguas que tem. Mas Chacali não está fora do comum. Obrigado. Posso fazer só um comentáriozinho antes de passar para a plateia, que está presencial? Uhum. Esse sentado, né, só para complementar, ele parece muito como, às vezes, no sistema de classificação, as pessoas falam, esse é o redondo. É quando você vai ver, nada efetivamente redondo, né, ali. Então, é como se ele fosse, assim, me parece um default, uma postura default, assim, não Isso. marcada, né? E aí você tem um marcado que é, dependendo da coisa, em pé ou Isso. deitado, ou como for, né? Então, Exatamente. talvez um semantismo mais neutro, assim, para a glosa, talvez traduza um pouco Sim. melhor, né? Boa. É o que eu falei, né, quando eu estava apresentando. O Iná é tudo que não está nem em pé nem deitado. Aí Uhum. isso a gente poderia generalizar assim. Vamos tentar achar junto essa nomenclatura. Legal. É difícil. Mas olha, eu acho que é um default pro Guajá, tá? Porque o Machacali ou o Xerente, aí eu não sei se outras línguas macro-G funcionam dessa forma. Parece que o default não marcado, quando você não sabe a posição, né, ou algo que não dá muito bem para definir, é o deitado. Ah, sim, exatamente. Nesse seminário também, o Diogo e o André, acho que vão lembrar, também tem isso, varia de língua para língua. Essa coisa do eixo horizontal pode ser associado, ou estático pode ser associado em algumas línguas a deitado, em algumas línguas a sentado. É muito legal essa variação também. Beleza, vamos passar então aqui para a plateia presencial. Alguém tem alguma questão? Diogo. Obrigado pela apresentação, nossa, maravilhoso. E foi no tempo certo, porque agora a gente está trabalhando com um capítulo sobre movimento associado, né? Então, Uhum. as ideias estavam aqui, assim, loucas. E, assim, várias perguntas, eu fiquei feliz que o Thiago perguntou, o Mário também, né? A Aline. Vocês que estão aí, escutam o Diogo falando? É. Senão eu vou reproduzir. Escuta? Posso, Não estão escutando. Tá, Estão escutando. tá. Tá, só fala mais alto. Tá, eu vou, então, perguntar as que sobraram aqui. Uhum. Primeiro, comentar sobre essa questão da postura, que é muito interessante, até complementando o que o Mário estava falando, porque no Caracrete é o oposto do Guardiã. O sentado é um que é só para humanos, enquanto que o em pé e o deitado podem ser usados para objetos também. Porque é justamente sobre a posição. A posição, objeto, né? tem a ver com a Então, posição do objeto. assim é em pé e o esquerdo assim é deitado. Aham. Então, e aí, sobre isso, eu queria perguntar, assim, que você falou que as formas, assim, desses verbos, ou pelo menos agora partículas, né, de postura, a forma lexical já não é mais encontrada no Guardiã, né? Mas em construções vocativas, elas ocorrem? Do tipo, quando você vai posicionar um ser animado, um animado, em algum local? Não ocorre. Não, né? a única maneira de recuperar esses verbos posturais é por meio dessas partículas. É a única forma que elas... É. Não. Hã? Não. Como é que as vocativas? É só Por exemplo. o SN e o SQ vocativo. Ah, sim, eu tenho um SN, a locativa, por exemplo. Tá. Tem anda no mato, né? Mas não tem a postura. Eu não posso usar um verbo postural, nesse caso. Que no caso do Caracrete, eles usam sempre os posturais também nessas construções. Não, então não, Mas porque é só associado a predicado verbal. Eu não posso usar um sintagma nominal com um marcador de postura, com a partícula de postura. Aí, ainda só para manter essa ideia dos posturais, é interessante esse default que o pessoal estava falando, né, que parece ser o sentar no caso, que tem um texto do Spike que ele fala, né, tipo, é um caminho possível de gramaticalização
de auxiliares, ou em caso de partículas, Uhum. para cópulas, né? Então, talvez, não sei se pode... É que como não tem nos vocativos, então acho que pode ser Mas é um dos caminhos, assim, né? Então, achei interessante que parece que pelo menos um default aqui do postural já está tendo, né? No Isso, linguagem. é. E acho que minha última pergunta tem a ver com justamente o último slide, eu acho, o último, em que você fala das duas únicas formas que você identifica das partículas sim. ali que são, de fato, só aspectuais, né? Aham. Que é o AHA e o IK, se não me Isso. engano, né? E aí, pelo que eu percebi, é que eu não lembro de todos os dados agora, mas parece que tem, de fato, um caminho de movimento associado do AHA, porque você mostra ele só como movimento, depois tem alguns casos que eu acho que é de movimento anterior ou posterior, não lembro, que ele tem um propósito, se falou, né? Uhum. Depois ele só como prospectivo, né? Isso. Então parece que, de fato, tem aí os três momentos ainda sincronicamente na língua, Sim. que é muito Aham, interessante. sim. Aham. E eu queria saber se pro IK tem algo parecido. Porque naquele dado do IK que você me mostrou, você falou, pode ser que tenha uma Aqui. leitura aqui de movimento também, né? Desse do estar fedendo, né? Uhum. Então, talvez não seja só aspectual. E se tem, de fato, talvez esses três níveis, assim, do IK lexical, o IK nesse movimento, postura associada aí, aspecto, Uhum. e um só de aspecto. Uhum. Eu pergunto isso porque você usou o progressivo, e é uma coisa que eu estava muito assim, tentando entender antes de começar a falar dos dados no capítulo sobre isso, Uhum. porque, pelo menos a definição do Cormier, que eu vi que ainda é muito canônica assim, de aspecto, né? Ele vai dizer que progressivo é um aspecto atrelado a eventos dinâmicos, Uhum. enquanto contínuo seria algo mais abrangente. Aí você usou aspecto, justamente aí. eu fiquei pensando nisso, se talvez é por conta do movimento, que talvez ainda desse ideia de progressivo, porque o feder eu imaginaria como é estativo, um contínuo e não um progressivo, né? Talvez por conta Entendi. A nomenclatura, Aí, por isso que eu fiquei pensando, se talvez aí, de fato, eles tenham um movimento junto com o aspecto, não só o aspecto, né? Eu acho que está nesse caminho de gramaticalização, então dá para você entender também que ele estava andando fedendo. Pelo menos nesse caso aí, tem essa leitura, né? Então, assim, eu acho que como concomitantemente você tem na língua tanto ele como partícula de postura e movimento, e de progressivo, ou seja, lá contínuo, talvez seja a melhor denominação, considerando esses detalhes, né? Tem um meio termo aí de por que justamente essa partícula foi ser a partícula que foi se gramaticalizar em aspecto progressivo ou contínuo, justamente porque ela dá essa noção de movimento, né? Então, se você tem um verbo predicado estativo, ele precisa estar associado a um movimento, e esse movimento se transforma num aspecto progressivo. É por isso que né? eu falei no ponto que eu acho que eu discordo nessa questão. Seria um encaixe entre ele está sentado ou ele está sentando, né? E, Que o está sentado com É um estado. está sentando. Dura quando a gente não tem expresso formalmente, né? E aí fica difícil. Mas é lógico, eles estavam andando. Nesse caso o contexto ajuda, mas mas tem casos que você não, né? Por exemplo, por exemplo, ele está cozinhando, né? Aí não dá para você dizer que tem ainda uma noção de movimento nesse caso. Você usa o estar cozido com o IK, né? Porque não está em pé em movimento, né? Então aí seria só uma leitura aspectual. Uhum. Você começou falando da... na verdade, você está sabendo com a questão da tradução, que era o momento que se usa as partículas de postura, então isso não consta da tradução. Né? Enquanto do movimento, sempre o Canela é isso também. Só que, ao contrário do Guajá, os verbos de postura ainda são ativos na língua. Né? Então, eles podem expressar postura associada em determinadas construções, mas eles ainda são verbos plenos, né? Como estar em pé, estar... Inclusive, Andréia, temos aqui, você viu as reconstruções de estar em pé, estar deitado, up,
estar sentado em. Falei, cara, isso é macro-G? É bastante fascinante. Ah, não, eu gelei, porque eu falei as mesmas. Não, canela seria, bom, seria vogal alta. Deitado é o no, mas tem o. E o em pé, exatamente, chama. Mas enfim, isso. Não, eu fiquei pensando se isso de não constar na tradução, se seria alguma coisa mais geral, né? Eu ficava sentado ouvindo histórias dos meus pais. Né? Então, assim, não tá. Que eu achava que, sei lá, foi uma coincidência. Enquanto nos verbos de movimento, eles sempre. Eu saí fumando, eu fui comendo, né, essas coisas. Então, eu não me lembro se você chegou a comentar se o motivo disso, né, dos posturais não constarem da tradução. Eu falei que como essa categoria de postura não é uma categoria que a gente utiliza no português, então, na hora de traduzir, você não encontra uma tradução, né, mais próxima. Mas eu só coloquei essa observação porque nos materiais que eu li sobre morfemas gramaticais de postura e movimento associado, tem esse tipo de observação pelos autores. E, normalmente, tem essa de que as posturas elas são menos traduzíveis do que as de movimento. Então, eu quis só constatar aqui no Guajá também. Agora, não lembro de ninguém ter falado uma motivação específica, e aí eu estou sugerindo a que eu entendo ser o caso do Guajá. Aí, no caso das traduções, eu acho que, sei, trabalhando com línguas que eu não conheço, orientando, né, trabalhos tipo coreano e japonês, para mim faz muito sentido ter a tradução literal. Então, eu não sei se nessas construções aí, que, por exemplo, na tradução livre, não precisaria, como essa aí, né, que você colocou em. Eles estavam indo sobre a árvore. Então, deixar, de fato, uma tradução livre mais natural, e aí colocar a literal, né, logo depois. Assim, em pé. Né? Então, ele foi andando e comendo, porque, não sei, eu acho que fica mais fácil para quem não está familiarizado ver, de fato, como é que é o jogo né, da língua. Porque só com os morfemas e a tradução livre, assim, pensando alguém que não é da área, né, mas está super interessado nesse tipo de construção. Eu acho que é o que a gente costuma mesmo fazer, né? Nós linguistas, a gente tem uma tradução mais palatável e uma literal logo depois. Sim. Eu fico meio na berlinda, porque agora que eu estou trabalhando há algum tempo com um antropólogo, ele fica indignado com esse tipo de tradução. E agora, preparando material didático, piorou, porque aí quando eu vou traduzir, pego lá minha tradução direta e vou traduzir para virar um material didático, aí que o texto fica esquisito, que a gente tende a traduzir mais literalmente, porque a gente está interessado nos elementos gramaticais que estão ali, né? Só que isso também é não palatável para um monte de outro público de não linguistas. Eu estava tentando chegar a uma coisa que eu colocasse elementos e tal, mas talvez você tenha razão. Para o público de linguista específico, a tradução literal. Porque senão a gente tem que fazer esse então. E aí a gente é mais suave. Acaba perdendo. E a última, que na verdade é mais uma sugestão, você falou da origem, né, dessas formas gramaticalizadas. Eu acho assim que, de um lado, pode ser que no final você possa vir, né, a agrupar tudo como, digamos, uma fonte comum. Mas, normalmente, como a gente tem, são 7 partículas de movimento associado, mais 4 de postura associada. E eu estava vendo o tipo de propriedade ali, eu acho que nem todas as partículas vão ter o mesmo tipo de disposição, os mesmos elementos. Eu vi lá que com o mu, não tinha nada entre eles. Né? Então, eu imagino que mas não pode sejam todas... A distribuição é a mesma.
Mas eu acho que a gente poderia partir das 7 construções, né? Porque, assim, compartilham e formam, isso não tem dúvida, mas a função é muito diferente. Então, um é ir, outro é vir. Não muito diferente. Mas, então, começar separando e depois juntar, né? Porque pode ser que apareçam propriedades, coisas no meio, para justificar. Quando eu fiz isso com só que no caso do Canela são auxiliares, porque tem morfologia. Flexionada. E assim, a posição é muito verbo principal auxiliar. É diferente aqui, que é outra distribuição. Mas, tanto que eu separei, por exemplo, eram formas de ser bom, ser ruim, ser muito, ser pouco, né, como auxiliares de modalidade. E negação. Porque, de fato, negação é muito mais, do ponto de vista da construção, da origem, formalmente, a gente tem basicamente a mesma coisa. Né? E aí é possível relacionar esses dois, porque sintaticamente eles são, de fato, muito parecidos. Então, tratar separadamente e juntar depois, eu acho que fica mais didático, até para ver que, não, a gente tem cuidado, né, de separar, mas mesmo separando, não faz sentido. A gente pode tratar tudo como uma construção. Como eu fiz com o IK, por exemplo, né, que eu estou tratando como um paradigma diferente, mas eu tenho toda a motivação de saber que ele é parte das partículas posturais. Né? A motivação foi mais semântica para mostrar que ele tem movimento e postura associados no mesmo morfema, na mesma partícula. Né? Mas, assim, na hora de escrever o artigo, que é o que eu vou começar a fazer a partir de abril, espero, aí esse tipo de instrução, de dica é essencial, né? Para o texto ficar mais didático mesmo. E facilitar. E é o que a gente costuma fazer, né? Separar e depois juntar. Pelas semelhanças. Boa noite. Obrigada, Maria. Acho que é isso, né, pessoal? Já são 4h20, super estendido o tempo. E vamos terminando por aqui. Mário, Aline, você quer encerrar como minha supervisora? De pós-doc? O Mário que supervise. Na verdade, só um comentário. Acredite nas suas análises. Porque quando você tirou o oscilando por causa de um comentário do Guilherme, e no começo da análise, quando você estava falando da omnipredicatividade, você falou em adjunto correferencial. Mas lá para frente, quando você estava falando de algo que é mais seu do que Queixalós, você falou em argumento locativo, porque você acredita em argumentos. Então, acredito em você, que você vai longe. Obrigada a todos. É sempre... desculpem por a gente não ter conseguido fazer isso em Goiânia, né? Tivemos alguns contratempos essa semana, mas fica o convite para que numa próxima vez a Marina e todos os membros do NTL possam vir aqui discutir essas questões com a gente aqui em Goiânia também. E obrigada, Marina. Obrigada ao público presente. E é isso. Obrigada. Até mais. Obrigada, pessoal. Encerrando aqui. Mário, obrigada. Tchau. Obrigado. Um bom final de semana para todo mundo. Aqui. Gravação. Gravar. Parar a gravação.